E o Trump não ganhou o Nobel da Paz, né? Que ele queria. Talvez não tenha dado tempo. Será que se fosse... o anúncio desse prêmio Nobel fosse daqui a um mês, será que daria pro Trump? Quem ganhou foi Maria Corina, né? Que é uma venezuelana lutando contra o Maduro e por eleições e tudo mais lá na Venezuela. E ganhou o Nobel da Paz. E eu ouvi, na verdade, a ligação do comitê suíço falando com ela e todo mundo emocionado, não sei o quê. Ela falando que isso era uma conquista do povo venezuelano pela luta e tudo mais. E o Trump ficou meio chateado, né? Eu tava ouvindo na rádio lá que o jeito que eles lidam com o Trump e a sua galera lidou com isso aí não foi muito... Eles não receberam com muita alegria essa informação. É que o Trump fez todo o lobby, né, para ganhar, né? Ele tava fazendo lobby. Então, agora, no discurso, na cerimônia oficial, onde foi anunciado, né, que não é esse telefonema, mas onde foi anunciado, a Academia Sueca reafirmou o tempo todo que era um reconhecimento à luta pela democracia e contra o autoritarismo. O autoritarismo que ameaça muitas partes do mundo. Então, neste sentido, eu não sei se esse cessar-fogo tivesse sido conseguido uma semana ou 10 dias antes. É outra história. Isso mudaria a ideia, o conceito e o caminho, né, definido ou desenhado pela Academia Sueca. Para entregar o prêmio. Porque eles bateram muito nisso. Democracia e contra o autoritarismo. Porque tirando o conflito da própria guerra em si, né? A própria academia justificou não ter dado para o Trump porque ele é um cara que, desde que assumiu, ele está instigando conflitos. Não militares, mas ele está instigando conflito com todos os países do mundo, inclusive com seus aliados, né? Esse seria uma justificativa para ele não ter sido considerado. Mas a gente pode dar um passo atrás pela justificativa que deu para uma Maria Corina. Se fosse um Nobel da democracia, ou Nobel da política, ou alguma coisa parecida, faria sentido, mas Nobel da paz, né? Para Maria Corina, independente se a gente acreditar ou não em tudo que acontece na Venezuela, tanto o que é o discurso da direita ou o discurso da esquerda, mas ela não deveria ganhar o Nobel da Paz, né? E a grande crítica de todo mundo que estava esperando, teve mais de 244 indicações, né? Inclusive da Cruz Vermelha, do Médicos Sem Fronteiras, de uma instituição lá na África que gerencia os conflitos tribais que tem lá, propondo trégua, né, entre esses povos, essas tribos. Vários, que inclusive a Associação dos Jornalistas, né, nunca morreu mais jornalista nessa guerra de Gaza do que desde o pós-guerra, né? Pelo menos 250. Pelo menos 250. Em 2 anos. E, se não me engano, a Associação dos Jornalistas, né, que defendem o direito e a segurança dos jornalistas, também estava concorrendo ao Nobel da Paz. Então, assim, existiam muito mais instituições, organizações e pessoas que lutaram muito mais pela paz do que a Maria Corina. Então, ficou uma coisa no ar aí se essa decisão da Academia do Nobel foi política ou foi realmente técnica, né? De estabelecer esse prêmio para alguém que realmente lutou pela paz. Tu acha que foi política? Não, completamente, né? Porque a Maria Corina, ela na realidade é o Eduardo Bolsonaro da Venezuela. Ela defendia que os Estados Unidos fizessem uma intervenção militar no país dela. Quem defende uma intervenção militar, primeiro, no próprio país já é uma aberração, mas uma intervenção militar, você não pode... Quem defende a paz não defende intervenção militar. Então, não fez muito sentido. Então, ficou claramente que foi um ato político ter dado o Nobel da Paz para Maria Corina. Ela sempre defendeu que diferentes meios, vamos chamar assim, eram cabíveis para que cessasse tudo que está ocorrendo com as seguidas gestões, né, que vieram desde o Chávez, agora do Maduro. Então, sem dúvida alguma, as atitudes da Maria Corina sempre foram muito discutíveis sobre esse aspecto, né? E fica esta sensação de que realmente a entrega do prêmio, a escolha dela para ser a premiada foi realmente política. Porque há uma distância muito grande entre ser um representante da paz, da maneira como a gente imagina, ou como a gente talvez romanticamente pense, né? E a Maria Corina, especialmente nesta situação. Eu citei várias organizações, mas essa da África eu acho muito nobre o que eles fazem, né? A Associação da África Ocidental, uma organização lá, que ela na realidade não toma nenhum lado, ela só negocia
uma trégua de conflitos tribais ali para que as pessoas mais vulneráveis possam ser atendidas, né? Que ele possa haver cessar-fogos momentâneos para se atender feridos, famílias empobrecidas, famílias que estão passando necessidade, passando fome. Então, assim, existiam várias outras, digamos assim, indicações que poderiam ter sido agraciadas com o Prêmio Nobel da Paz. Agora, deixa eu voltar um pouquinho nessa questão de Gaza, né? E quem é que vai reconstruir? Porque toda vez que acaba uma guerra, tem sempre os países, aspas, escolhidos a dedo que vão reconstruir, né? E vão ganhar muito dinheiro reconstruindo, porque vai se criar um fundo de uma montanha de dinheiro para que determinadas empresas, também escolhidas a dedo, venham reconstruir. Gaza, tem 80% da área de Gaza está completamente destruída. Ou seja, você tem que criar tudo do zero. Não existe mais nada. Os números são assustadores, né? São mais de 2.000 escolas destruídas, são centenas de hospitais, só para a gente falar o mínimo da sobrevivência ou da dignidade pessoal das pessoas. Você tem que fazer tudo, água. E são 75 bilhões a estimativa, né? Mas 75 bilhões de dólares? De dólares. Mas para quem já fez obra aqui, sabe que isso vira 3 vezes mais, né? Então, 75 é a estimativa, vai ser muito mais do que isso. Então, na realidade, assim, acabou-se a economia da destruição, acabou, agora vai começar a economia da reconstrução. E não, coincidentemente, quem foi lá nos bastidores negociar isso foi o genro do Donald Trump, né? Que tem tudo a ver com essa indústria, né, cara? A indústria da reconstrução imobiliária. E o Trump diz que quem vai reconstruir são os países árabes, né? Não é Israel e não é os Estados Unidos. Não serão os Estados Unidos. Mas todos nós sabemos que as grandes empresas que normalmente fazem isso que vai são fornecer ou empresas americanas ou subsidiárias de empresas americanas. Né? Que vai fornecer pode não fornecer a mão de obra, mas vai fornecer toda a matéria-prima, né? Para reconstruir. A infraestrutura necessária. Porque, né? Então, essa é uma outra história, né? E uma coisa que tu falou aí, Cobori, sobre o Trump e como ele tem agido desde que ele se tornou presidente dos Estados Unidos de novo, que seria uma postura mais belicosa, mais do ponto de vista econômico, né? O Trump declarou uma taxação de 100% para a China, depois da China tomar medidas consideradas por ele economicamente agressivas. Né? Então, agora temos uma nova rodada de taxação do Trump. Esses 100% que ele aplica sobre a China aí, por que ele fez isso? Bom, Igor, todas as vezes que eu venho aqui, o Trump não deixa a gente em paz, né? É verdade. Todas as vezes a gente falou disso e todas as vezes eu falei para você que o Trump sempre arrega, né? E ele arregou. Hoje já tem notícias que ele já voltou atrás nesse negócio do 100%. Hoje? Veja bem, não é bem assim, né? Ele falou isso, se não me engano, na sexta, né? O mercado, e ele também tem a economia do ganhar com dinheiro com Wall Street, né? Sim. Derreteu lá, se não me engano, a Nasdaq derreteu 3,5%, Standard Poor's 2,70%, o próprio Dow Jones quase 2%.